Estou novamente aqui com vocês hoje com o Léo do Prontos para conversar sobre como vai funcionar a aplicação do teste para os alunos do Prontos para o Mundo. Então, só para vocês entenderem, o teste que a gente vai aplicar se chama EF7 360. Essa é uma avaliação patenteada da EF que visa avaliar todas as 4 habilidades linguísticas. Então, ela avalia fala, escuta, escrita e leitura do aluno em um teste que é adaptativo, que significa que em tempo real, conforme as respostas do aluno, o teste vai sugerindo perguntas diferentes para cada aluno, adequadas ao nível que ele demonstrou. Então, essa é uma forma de garantir, em primeiro lugar, que todos os usuários que estão fazendo o teste na mesma sala não tenham testes iguais, e também que esse teste ele seja adequado para aferir com precisão o nível dos alunos de inglês em cada uma dessas 4 habilidades. A precisão do nosso teste ela é alimentada por inteligência artificial. A precisão do teste é alimentada por inteligência artificial. E os testes, tanto de escrita, quanto fala, quanto leitura, quanto escuta, são todos avaliados automaticamente. Para que a inteligência artificial se mantenha calibrada, a pontuação dos nossos testes é validada por professores para assegurar que a IA é confiável para avaliar os alunos e para garantir sempre a precisão da nota. E, ao final de cada avaliação, o aluno vai visualizar o certificado dele, que ele pode, inclusive, imprimir, que vai ter a pontuação dele, tanto a pontuação geral, quanto a pontuação em cada uma das 4 habilidades que foram avaliadas. Como funciona esse teste? O teste, ele tem duração máxima de 60 minutos e ele é dividido em 4 etapas, uma etapa para cada habilidade avaliada. Então, a avaliação de leitura dura até 15 minutos, a avaliação de escuta dura até 15 minutos, a avaliação de escrita até 20 minutos e a avaliação de fala até 10 minutos. Eu digo até porque esse é o tempo máximo que o aluno tem para responder as questões. Então, eventualmente, se eu encontrar um aluno que responda as questões de leitura em menos do que 15 minutos, ele vai passar para a próxima sessão e vai levar menos de 60 minutos para terminar a prova. A primeira orientação muito importante que eu tenho para passar para vocês é que o aluno não perde pontos por não ter respondido todas as questões. Ele vai ser avaliado com base nas questões que ele respondeu. E não ter conseguido responder todas não vai ser negativo para ele. Então, antes da prova, tranquilizem os estudantes em relação a isso. É importante que ele responda com qualidade o máximo de questões que ele conseguir no tempo destinado para aquela avaliação. Ele não precisa se preocupar se quando der os 15 minutos e a avaliação dele de escuta fechar, ele não fez todas as atividades de escuta. Ele fez da melhor forma possível as atividades que ele conseguiu fazer nesse tempo. Annelise, eu acho muito importante lembrar, já que já tivemos a experiência de outro momento desse de prova, que quase tão importante, ou tão importante quanto o aluno estar preparado no inglês, é ele estar tranquilo para fazer aquela atividade, né? Para fazer essa prova. Porque tendo conhecimento do que vai ser exigido dele, ele vai ficar mais tranquilo de lidar com as perguntas que vão aparecer, de confiar no material que ele acompanhou durante o ano todo, ainda mais agora, que é com a EF, que ele já tem uma experiência bem mais longa na rede, né? É isso. Então, eu acho que é muito importante, mais do que qualquer outra orientação, que os alunos estejam tranquilos. E para isso eu acho muito, muito legal que a gente converse com eles antes sobre tudo bem se você não fizer tudo o que foi pedido. Faça só o que você sabe, faça o melhor possível e tá ótimo, você não vai ser prejudicado. Agora eu vou mostrar para vocês como é a tela inicial do teste. Então, esse teste, vocês vão receber um link mais para frente durante a semana, próxima à data de aplicação do teste. E essa é a carinha da tela inicial do teste. O aluno não precisa acessar o e-mail dele, mas ele precisa saber o endereço de e-mail dele. Por isso, os aplicadores vão ter uma lista com o nome completo dos estudantes, RA, e-mail e código de confirmação, para que a gente consiga verificar que o aluno está com todas as informações corretas. Então, para facilitar, o aluno não precisa acessar o e-mail dele, ele vai só entrar nesse site, que vocês receberão um link mais próximo da data da prova, para completar as informações que vocês estão vendo aí. Nome, sobrenome, o e-mail do estudante, o RA e o código de confirmação que a gente vai enviar para os estudantes.
um exemplo dos dados preenchidos aqui para vocês. Então, o código de confirmação ele vai ter 5 caracteres e ele vai chegar para vocês mais para frente durante a semana, um por estudante, em uma planilha da forma mais organizada possível, fácil para esse momento da aplicação. E aí, eu quero também lembrá-los que os alunos, no geral, não lembram o e-mail deles, mas lembram o RA. Então, assim, o aluno que lembra o e-mail, o RA lembra também o e-mail, ele só não sabe. Qual que é a diferença entre o RA e o e-mail do aluno? No RA eu tenho traço para o dígito, no e-mail eu não tenho. No e-mail do aluno, antes do RA, eu tenho 4 zeros. E depois do RA, SP. Do SP para frente é padrão para todo mundo. Então, a minha sugestão é escrevam no 4. Como ele faz o e-mail dele? São 4 zeros, o RA dele com o dígito, sp@l.educacão, sem problemas. O RA deles vai estar com vocês também, para que vocês consigam olhar. E o código de confirmação, o aluno não vai ter acesso. Quem vai ter acesso ao código de confirmação é apenas o professor aplicador, que vai informar para o aluno na hora da prova. E também é importante lembrar que a gente tem que marcar o box que concorda com os termos e políticas de privacidade. Nós não vamos usar os dados dos alunos para nada, além de informar para a equipe do Prontos o resultado dele da prova. Mas como o resultado da prova vai sair da F e voltar para a SEDUC, então o aluno precisa concordar que isso seja feito. Se ele não marcar o box do sim, ele não consegue enviar os dados e a gente não consegue visualizar o resultado dele. Então, bastante atenção nesse ponto. Vou falar, então, algumas informações importantes para vocês conhecerem o teste e poderem tranquilizar os alunos de vocês no dia da aplicação. Antes do teste começar, uma vez que o aluno enviou as informações pessoais dele, essa tela que vocês estão vendo de bem-vindo é a tela que o aluno vai ver. Então, essa tela explica para ele a ordem em que ele vai fazer as 4 habilidades. Essa ordem pode mudar no dia do teste, nem todos os alunos farão as habilidades na mesma ordem. Então, é importante que a gente tenha os alunos lá com o headphone preparados para ler o que está escrito na tela, para eles saberem a ordem que eles vão fazer, para eles entenderem exatamente o que é para ser feito. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que a gente traz, que é se tem tempo suficiente, esse é o que a gente pode garantir. Os alunos vão ter tempo suficiente para fazer a prova, eles terão 1 hora. O aluno pode parar entre as sessões do teste e não clicar em continuar? Pode, mas ele não pode sair da sala. Então, não tem muita razão para ele parar. Mas se ele quiser parar, respirar aqui, vou tomar uma água antes de fazer, porque o teste é cronometrado, entre uma sessão e outra sempre vai aparecer uma telinha semelhante a essa, explicando o que ele vai fazer na próxima sessão. E aí ele pode parar, tomar uma água, dar uma respirada, mas esse tempo também é cronometrado e ele não pode passar muito tempo entre as sessões. Mais do que 10 minutos entre as sessões, ele vai ter que recomeçar o teste. Então é assim, tomar uma água, não pode demorar. Os pontos 2 e 3 que aparecem na tela do aluno, é importante que vocês retomem com eles na hora de aplicar a prova, falem disso, que a gente não tem certeza que eles vão ler, então falem disso antes. Eles só podem fazer o teste uma vez, não é possível repetir o teste. Se ele tentar repetir o teste, vai aparecer que ele já fez esse teste. E no início de cada sessão, ele só não vai perder ponto, desculpa. Ele não vai perder ponto por resposta errada ou por pular. Não tem problema ele pular uma questão. Então, para pular a questão, ele vai clicar em próximo sem responder. Caso ele não saiba, ou se ele responder errado, ele não vai perder ponto. Isso vai mudar a dificuldade da próxima questão dele na prova. Então, se ele responder errado, a próxima questão vai ser um pouco mais fácil em relação aos níveis do CFR, para que a gente consiga encontrar exatamente o nível que ele está. E é muito importante que eles saibam que, uma vez que ele clique em enviar, dentro da mesma sessão, e de uma sessão para outra, não consegue mais voltar para aquela questão. Então, eu li a questão, respondi, cliquei em enviar. Enquanto eu estava fazendo a questão seguinte, eu pensei, respondi errado. Não dá mais para voltar. Então, uma vez que ele passa, que ele clica em enviar, ele não consegue voltar para a questão anterior. Sempre vai aparecer isso para o aluno. Essa tela no início do teste e no início de cada sessão, uma tela semelhante a essa, explicando o que ele precisa fazer naquela sessão. Vou começar falando sobre o speaking, a sessão de falar. Essa é a sessão que eu recomendo que vocês comentem mais com os alunos antes da aplicação da prova, porque é a que eles costumam ter mais dúvidas na hora de fazer. Então, em primeiro lugar, essa é a tela de explicação da sessão falar. O aluno vai precisar, em primeiro lugar, autorizar o microfone e vai fazer uma gravação de teste para verificar se está gravando corretamente. Se não estiver gravando corretamente, o aluno não pode fazer a prova nesse momento. A gente vai ter que verificar
a conexão, o microfone, enfim, o que ele está usando, porque se ele não conseguir falar, se ele não, a gravação dele não estiver correta, ele não pode continuar a prova. Depois disso, é importante que os alunos entendam. Depois de enviar a gravação, ele não pode retornar. Então, eu falei, gravei, cliquei em enviar, eu não posso voltar. Como eu envio? Eu vou clicar em concluído depois que eu terminar de falar. Cada atividade da sessão de speaking, ela tem um áudio que o aluno precisa ou repetir ou responder. Nos áudios em que o aluno precisa repetir, ele não vai ver nada escrito na tela. Então, ele vai clicar, dar o play no áudio, ele só pode ouvir o áudio uma vez, e aí ele vai aguardar o bip, a plataforma faz um bip para ele antes dele começar a falar. Ele não clica em nada para começar a falar. Ele só vai dar o play no áudio, ouvir tudo que está sendo dito, a plataforma vai dar um bip e ele vai falar depois do bip. Então, é importante que o aluno entenda isso antes de começar a prova. Que na sessão de falar, ele só pode ouvir uma vez os áudios e ele não clica em nada para começar a falar. Ele clica só quando ele termina. Ele precisa só prestar atenção e falar apenas depois do bip. Essa informação também aparece na tela da prova, mas é sempre bom reforçar com o aluno. O segundo tipo de questão que ele pode encontrar na sessão de speaking são perguntas que ele pode responder, que ele deve responder. No caso das perguntas, ele vai ouvir um áudio, a pergunta vai ser falada para ele, e depois essa pergunta aparece escrita na tela. Então, quando ele for responder, ele consegue ver escrito qual é a pergunta que ele está respondendo. Diferente da primeira parte das perguntas, que é de repetir, que ele só vai ouvir e repetir, e aí reforcem com os alunos, você vai repetir o que você entendeu e o que você lembrar. Então, se você não entendeu a frase inteira, entendeu só algumas palavras, você repete essas palavras. Não tem problema nenhum, a inteligência artificial está treinada para reconhecer as palavras, palavra por palavra, do que foi falado nesse áudio. Então, se ele falar só metade, se ele falar só algumas palavras que ele entendeu, não tem problema. Já na parte de perguntas, ele vai ver essa pergunta escrita depois que a gravação terminar. Então, se ele for falar por mais tempo, algumas perguntas ele pode responder, falar até durante 1 minuto, então ele não vai esquecer sobre o que ele está falando no meio do caminho, que a perguntinha está escrita ali. E lembra, depois que eu clico em concluído para enviar a minha resposta, eu não posso mais retornar para essa pergunta. Agora, sobre a sessão de escrever, de writing. A sessão de writing é a mais longa do teste, em 20 minutos. Cada um dos exercícios de writing tem um máximo e um mínimo de palavras. O aluno não precisa escrever o texto até o máximo de palavras, ele precisa escrever apenas até o mínimo. Então, cada questão da sessão de escrita, ela tem um enunciado pedindo para ele falar sobre uma situação. Então, a situação está descrita no enunciado. Por exemplo, fale sobre você mesmo. E aí o aluno tem lá um box onde ele vai digitar, uma caixinha de texto, onde ele vai digitar a resposta dele. Na parte de baixo dessa caixinha de texto aparece o limite de palavras, 50, 100, 150. O mínimo de palavras não aparece escrito. Como o aluno vai saber que ele atingiu o mínimo? Ele vai ver um checkzinho embaixo do box dele. Aparece um checkzinho do lado da quantidade de palavras que ele tem para escrever. Quando ele chegou nesse tanto de palavras, ele pode enviar a resposta dele. De novo, enviar apenas quando ele tiver certeza que é isso que ele tem para falar sobre esse assunto dentro da quantidade de palavras permitidas. Ele não pode retornar depois que ele enviar. Lembrem também os estudantes que eles não devem usar abreviações, eles devem usar o inglês padrão, a ortografia padrão. Então, eles têm que escrever as palavras por extenso. Não usar abreviações nem quanto a gírias, nem abreviações do tipo do not mais don't, que dá don't. Escreve as palavras por completo. Então, ao invés de escrever didn't, ele vai escrever did not. A ideia é avaliar o inglês padrão dele, o quanto eles têm conhecimento da língua padrão. Então, lembrem os alunos disso. De novo, está escrito no início da sessão, mas nem sempre o aluno vai ler o que está escrito. Então, a gente vai dando, antes da prova, o máximo de orientações que a gente puder. Na sessão de listening, de escuta, que tem duração de 15 minutos, diferente da sessão de fala, em que o aluno só pode ouvir o áudio uma vez, na sessão de escuta ele pode ouvir o áudio 2 vezes. Tanto na sessão de fala quanto na sessão de escuta, ele não pode pausar o áudio. Então, uma vez que eu der play no áudio, ele vai tocar até o final. Na sessão de fala, eu posso ouvir só uma vez, na sessão de escuta, eu posso ouvir 2 vezes.
Uma orientação interessante a dar para os alunos é que quando eles estiverem na sessão de escuta, como eles só podem ouvir o áudio 2 vezes e não podem pausar, é interessante que eles leiam as perguntas antes de dar play no áudio, antes de começar a ouvir, para eles saberem o que eles estão buscando naquele áudio que eles vão ouvir. Que pode ser uma conversa, pode ser uma palestra, pode ser um anúncio no alto-falante. Então, antes de tocar o áudio, oriente que os alunos leiam as perguntas. E, novamente, depois que ele enviar a resposta, ele não consegue retornar, mesmo que ele não tenha saído da sessão de escutar ainda. E, por fim, a sessão de leitura, ela tem tanto atividade de leitura e interpretação de texto, quanto atividade de conhecimentos linguísticos do tipo complete a frase. Também não é possível retornar depois da resposta. E essa sessão tem duração de 15 minutos. De novo, lembra o aluno que tudo bem se ele não chegar até o final, em todas as sessões, não tem problema. Ele faz o máximo que ele puder nesse tempo que ele tem disponível para ele. Entre uma sessão e outra, essa é a tela em que o aluno pode dar uma respirada, tomar uma água, que é a tela que fala para ele, muito bem, você terminou a sessão tal, vá para a próxima sessão. Antes de clicar em vá para a próxima sessão, ou depois mesmo de clicar, ele vai vir para essa tela que explica o que tem na sessão. Nesses 2 momentos, são os 2 momentos que o aluno pode parar. No total, ele não pode ficar mais de 10 minutos parado. E a gente não recomenda que ele saia da sala nesse momento. Mas se o aluno ficou muito nervoso, meu Deus, professora, eu preciso tomar água, eu preciso respirar, contar até 10, é agora. E aí, quando ele quiser passar para a próxima sessão, ele clica em vá para a próxima sessão. De novo, fiquem tranquilos que uma vez que ele clica em vá para a próxima sessão, não vai começar exercício imediatamente. Ele vai ter a explicaçãozinha do que ele vai fazer naquela sessão, quanto tempo ela dura e tudo isso, tá? A pontuação do teste. No final do teste, o aluno recebe um relatório, como que vocês estão vendo na tela. Ele é só invertido, ou a pontuação geral fica na esquerda e as pontuações específicas na direita. Que vai falar tanto a pontuação geral do estudante, que vem em nota de 0 a 100, e em nível do CFR, que é o que nos interessa. Então, vocês estão vendo a pontuação lá no cantinho da tela, ela está lá, C2, domínio pleno. Então, essas pontuações de C1, C2, A1, A2, são de acordo com o CFR, que é o que nos interessa. E além dessa pontuação geral, vamos ver o relatório dele por habilidade. Então, ele vai ter a nota dele de fala, a nota dele de escrita, a nota dele de leitura, a nota dele de compreensão auditiva. Então, ele consegue saber, inclusive, onde ele foi melhor, onde ele foi pior. O aluno pode salvar a pontuação dele, não tem problema nenhum, ele pode baixar o relatório, ele pode salvar o relatório. E é essa a pontuação que vai ser avaliada, são essas as informações do aluno que a gente vai enviar para o time do Prontos depois da realização da prova. A pontuação do aluno, tanto a pontuação geral em CFR, em número, quanto a pontuação por habilidade em nível CFR e em número. Deixa eu fazer uma pergunta que foi feita aqui no chat. O aluno terá quantas tentativas para gravar na sessão repetida? Apenas uma. Desculpa, 2. É uma tentativa que ele vai ouvir o áudio, ele pode tentar repetir 2 vezes. Entendi. Então, se ele falou e se enrolou em uma frase e tentar de novo, ele pode tentar a segunda vez, só que ele não consegue ouvir de novo. Perguntaram também se o aluno consegue fazer um simulado sobre a prova. Não consegue, ele só pode fazer a prova uma vez. Então, todos os estudantes vão ter o contato deles com a prova no dia da aplicação. Ok. Não, por enquanto é isso. Ótimo, pessoal. Então, agora eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês se prepararem para a aplicação da prova. A gente já sabe como a prova funciona, para a gente orientar os alunos. O que a gente precisa estar preparado antes da aplicação? Primeiro, mais próximo da data da prova, mais no final da semana, a escola vai receber uma lista com os estudantes que vão realizar a prova, e nessa lista a gente vai ter o nome do aluno, o RA do aluno, o e-mail do aluno e o código de confirmação. É muito importante que vocês não passem esse código de confirmação para os alunos em nenhum momento que não seja antes de começar a prova. Assim como nós fizemos na primeira prova, a gente teve uma grande preocupação com isso, porque precisamos prezar pela idoneidade da prova. A gente está falando de uma bolsa de intercâmbio, e não só a bolsa de intercâmbio, o próprio acesso à prova em si é de interesse da secretaria e da própria EF que não seja um material vazado. Então, a gente vai disponibilizar a lista,
né? Nós estamos organizando isso. No momento, a gente está colhendo casos escusos de alunos que estão reivindicando: olha, eu tenho direito a fazer a prova, eu deveria ter direito, mas eu não estou na lista. Está analisando os casos. Até a equipe do Pronto está aqui, a Adriana, a Lidiane, e a gente está cuidando disso, inclusive, nessa tarde. Perguntaram aqui sobre a prova dos professores, se vai ser a mesma prova. Vai ser a mesma prova para os professores. Pronto. Tem uma pergunta de um aluno. A pergunta é: e se a conexão cair? Como fazer? Se a conexão cair antes do aluno concluir a prova, ele consegue reiniciar a prova. A gente não vai salvar a prova que estava pela metade. Então, ele vai conseguir entrar novamente, mas ele vai ter que reiniciar a prova. A lista, então, como o Léo falou, vai ser enviada mais próximo durante essa semana, depois que a gente verificar todos os dados dos alunos, todas as situações escusas. E vocês receberão também uma orientação de como registrar a frequência dos estudantes para essa prova. Perguntaram, o e-mail utilizado no exemplo foi o Google, mas o correto não seria usar o @aluno, que é o da Microsoft? Então, faz. A gente vai usar o e-mail só para cruzar a informação do aluno. A gente vai cruzar a informação do aluno várias vezes. E para isso a gente usa só o começo do e-mail. E o começo do e-mail, tanto do @aluno quanto do @l, o da Google e Microsoft mesmo. Então não tem problema. Pode orientar o aluno a usar o que ele já tiver mais habituado. Ele só digitar, ele não vai precisar acessar nada, mas ele pode digitar tanto @l quanto @aluno. Não faz diferença, não. Como o teste é adaptativo, como eu falei para vocês, as questões vão mudando de acordo com o que o aluno responde, a gente não precisa de nenhuma medida extraordinária para evitar a prova, do tipo medir a distância entre as carteiras, nem nada disso. A gente vai usar as medidas que a gente já conhece para evitar a cola. Então, a gente não vai deixar os alunos saírem da sala, a gente vai evitar que os alunos conversem, e a gente vai distribuir eles na sala em uma configuração específica só para diminuir o máximo que eles tenham influência no eu entender o que o meu áudio falou porque o colega estava falando. Então, esse é só o nosso único objetivo. Como teste adaptativo, é muito, muito difícil que eles consigam colar. E, de novo, como vocês devem ter percebido, vai precisar usar headset para realizar as questões de speaking e de listening. Como que a gente vai organizar a sala, então? A ideia é que os alunos sentem em carteiras intercaladas. Assim, a gente diminui a influência do áudio de um aluno para o outro. Então, falando e eu estou falando do meu lado, às vezes eu me perco no que eu estou falando, que eu ouvi o Léo. Então, a ideia é os alunos sentarem de forma intercalada nas cadeiras. Tem uma imagem no slide que as cadeiras que estão com o X são as cadeiras que eu não vou utilizar. E as cadeiras que estão sem o X são as carteiras que eu vou utilizar. Então, basicamente, é um sim e um não em cada fila e evitar que eles fiquem um do lado do outro. Então, a primeira fila começa na primeira carteira, a segunda fila começa na segunda carteira, para evitar que eles fiquem um do lado do outro. A gente faz um xadrezinho com os alunos. No quadro, você pode reforçar as informações mais importantes, não tem problema nenhum. Então, tudo que você achar relevante das informações que a gente conversou aqui hoje, por exemplo, eu quero anotar no quadro que o aluno só tem uma tentativa para ouvir o áudio na fala. Eu vou colocar isso no quadro. Não tem problema nenhum, a gente não pode falar sobre as questões, mas orientações do teste, se você quiser deixar anotado no quadro, não tem problema. Eu sugiro que vocês anotem no quadro também o horário, para que eles não se percam, e como preencher os campos da tela inicial, para garantir que todo mundo sabe o que é para colocar em cada lugar. Na tela inicial, então, lembrando da tela inicial, os alunos precisam preencher primeiro nome, sobrenome, e-mail, RA e código de confirmação. O primeiro nome, a gente vai orientar os alunos. Se eles preencherem errado, não tem problema. Mas a gente vai evitar que preencham errado. A gente vai facilitar o meu trabalho no final, que é de cruzar esses dados desses alunos. Então, eles vão preencher o primeiro nome em letra maiúscula e a gente vai comer todos os acentos. E quando eu importo esse arquivo para o Excel, o acento vira um caractere muito difícil de reconhecer. Então, vamos tirar o acento. Tudo em maiúsculo e sem acento. Primeiro nome, sobrenome. E-mail, caso os alunos não lembrem o e-mail, é interessante estar lá no quadro formato. E aí eu coloquei aqui @L, mas se o aluno usar o @aluno não tem problema. O formato é 4 zeros, número do RA com dígito, sp@l.ducacão. Não os mexer, que é o Brasil. O RA, eu coloquei aqui os 3 zeros e aí o número do RA e o dígito com traço. É importante que tenha o dígito, essa é a informação mais importante, que eles não esqueçam do dígito na hora de colocar o RA.
Se eles vão ou não colocar os zeros, vão ou não colocar o traço, é menos relevante do que faltar número. Então, tenham certeza que o dígito, que elas costumam esquecer, tá lá. O código de confirmação, só vocês saberão, cada aluno código diferente, e vocês só vão informar para o aluno nesse momento, quando ele estiver preenchendo as informações dele, antes de não. E lembra de marcar o box, concordando com a política de privacidade. Deixa eu só fazer um comentário. Os aplicadores, a gente já passou a lista para que as escolas preenchessem os aplicadores. Lembrando que, diferente da prova anterior, dessa vez a gente tem as comissões do Pronto para o Mundo em cada DE. Perguntaram também sobre a reprise dessa live. Ela vai acontecer. O link vai ficar disponível da gravação. Pronto. Então o link vai estar disponível também. Inclusive está sendo transmitido no YouTube, então a gente pode passar o link para... Já está no grupo. Pronto, a Lidiane acabou de me falar que já está no grupo. Tem uma dúvida sobre aquele mesmo da conexão, se ela cair. Esse código que eu já usei da primeira vez... Ele pode usar de novo, não tem problema. Então, se a conexão cair e precisar recomeçar o teste, como não tem nenhum teste concluído no seu código ainda, você consegue usar o mesmo código. Então, lembrem, de novo, de anotar e, caso vocês anotem informações no quadro, repassar. Acho importante explicar para o aluno que o teste é dividido em 4 sessões, então fala, escrita, leitura, escuta. Informar que ele só pode fazer a prova uma vez, quando ele terminar a prova, acabou, ele não pode fazer de novo. Reforçar que eles devem ler as informações que estão na tela. Então, se eles tiverem dúvidas do que é para fazer nessa sessão, lê o que está na tela. E assim como na plataforma Speak, que os alunos usam em sala, o enunciado da questão vai ficar disponível na lâmpada do lado esquerdo da tela. Então, se apareceu a questão para mim e eu não sei o que fazer, clica na lampadinha para explicação da lição. De novo, reforça com o aluno que não tem problema se ele não fizer todas as questões de determinada sessão. O importante é fazer as questões que ele sabe da melhor maneira possível. E não pode voltar para as questões anteriores. A gente reforçar isso com o aluno, que ele não consegue voltar. Às vezes eles têm essa ideia de eu vou passar, eu vou pular essa e depois eu volto a responder. Uma vez que eu pulei, eu não consigo mais retornar para a questão. Eu também acho interessante que vocês informem para o aluno pelo menos alguma informação sobre cada sessão. Então, lembrar o aluno que na sessão de fala, ele pode ouvir uma vez, mas ele tem 2 tentativas para tentar repetir ou responder o que foi dito. Que na sessão de escuta, ele pode ouvir o áudio 2 vezes, ele pode pausar o áudio. Então, é interessante que ele leia as questões antes de tocar o áudio. Que na sessão de escrita, ele tem um mínimo, um máximo de palavras que ele pode escrever, e quando tiver ok para ele enviar, vai aparecer um check abaixo do box de escrever. Na sessão de leitura, as questões podem estar relacionadas a mais de um texto, então pode ser que hajam 2, 3 ou 4 textos para ele ler e responder as mesmas questões sobre aquele texto. E, de novo, se você achar relevante, você pode escrever essas informações no quadro. Estão pedindo o uso de Chromebook para realizar a prova. Tem alguma limitação? Não tem problema. Pode realizar a prova no Chromebook. Eu não recomendo que realize no tablet. Chromebook, notebook de mesa, pode realizar no tablet. Certo. E tem algum momento na prova em que existe teste de microfone? Sim, o aluno vai testar o microfone no início da prova e novamente antes da sessão de fala. Então, se a sessão de fala dele estiver no meio de outras sessões, ele vai testar de novo o microfone no início da sessão de fala. Mas no começo do teste, ele também faz um teste de microfone. Caso o fone não esteja funcionando ali, já é hora de trocar. Sobre o código de confirmação do aluno. Mais uma vez, o código vai para a escola na lista, que vai ser enviada mais no final da semana, e você só vai informar o código para o aluno, e aí você vai ali na carteira do aluno, informa o código para ele e verifica se ele digitou correto. É um momento que você pode dar uma olhadinha para ver se não ficou nenhuma informação em branco na tela, se ele digitou RA com dígito, uma olhadinha muito rápida. O importante é você informar para esse aluno e garantir que ele digitou corretamente o código de confirmação dele, que só você vai saber até então. Durante a aplicação, os estudantes não podem deixar a sala, eles não podem conversar, mas eles
utilizar lápis e papel, caso eles queiram. E eles usam principalmente na sessão de fala. Então, caso eles queiram anotar o que está sendo falado para tentar repetir, não tem problema. A única coisa que vai acontecer é todo o papel que entrou na sala não sai. Então, o papel fica com você e você vai fazer o descarte desse papel depois. Pode só rasgar e jogar fora. Mas é muito importante que os alunos que usarem papel, ou se tiver papel e lápis disponível na sala, esse papel não sai mais da sala. E, caso necessário, durante a prova, apenas reforçar as informações anteriores. Não pode explicar como faz nenhuma questão específica. Mas você pode reforçar uma informação. Professora, que horas que eu falo? Fala quando tá o bip. Professora, quantas vezes pode escutar o áudio? Na sessão de escuta, 2, na sessão de fala, 1. Essas informações pode retomar, porque às vezes eles ficam nervosos e perguntam. Pedindo para repetir como vai ser o acesso à prova. Vocês vão receber um link para acessar a prova no final da semana, perto da data de aplicação da prova. E aí, esse link o aluno digita no computador, é um bit.ly, e bem assim, de digital, o aluno digita no computador. E é importante só que ele veja esta tela inicial que eu mostrei para vocês. E quanto a suporte? Tem gente perguntando. Estou aplicando a prova e tive um problema. Quem eu posso contatar? Como é que vai ser esse contato durante a aplicação? Durante a aplicação, o aplicador pode contatar o PEC. O PEC tem o meu contato direto e ele vai conseguir falar comigo na hora para eu conseguir ajudar no que for possível, o que o PEC já não conseguir ajudar você. E da mesma forma, a equipe do Prontos também vai estar de plantão, né? A gente, juntamente com a AF, com a Annelise, a gente está estruturando como é que vai ser esse atendimento. São vários dias de aplicação e exatamente, só relembrando, porque talvez tenham muitos profissionais da rede que não passaram da primeira aplicação. A gente faz em vários dias, primeiro, para ter uma demanda menor, uma carga menor nas escolas, uma carga menor para PEC, supervisores e também para a gente. E assim, se você tem um problema, como aconteceu da outra vez, e a gente esperava que isso fosse acontecer, queda de energia, queda de internet, uma cidade é feriado, a outra não é, para que as escolas consigam ter autonomia para se organizar e aplicar. O que não pode acontecer é, eu tenho 5 dias para aplicar a prova, eu só vou aplicar na última. E no último dia. Porque aí você não vai ter um dia de repescagem. Esse último dia, esses 2 últimos dias, são exatamente para esses que não puderam ser resolvidos na segunda, na terça e na quarta. Certo? É muito importante que a rede esteja preocupada, atenta a isso. Não é porque são vários dias que eu posso aplicar só em um. O ideal é aplicar desde o início, para que, caso vão surgindo os casos mais difíceis, ou haja um problema em computador, ou com fone de ouvido, enfim, haja tempo hábil para que esse aluno não perca essa prova. O aluno e o professor também. Em relação a vocês se sentirem seguros para a aplicação, a gente vai disponibilizar os slides que tem todas as orientações e vocês podem reler, podem levar com vocês no dia para orientar sem problema nenhum. Perguntaram aqui, caso o código não funcione, terá reserva de analista ou acionaremos o PEC? Não tem risco do código não funcionar, tá? Não se preocupem, esse código é só uma confirmação a mais, então é uma etapa extra de confirmação. Se o aluno digitar o código ali, ele vai conseguir entrar. A não ser que ele já tenha feito a prova toda usando o mesmo e-mail. Então, assim, a chance do código não funcionar é 0. Não se preocupem com isso. De todo modo, caso vocês tenham algum problema, vocês podem contactar o PEC me liga e a gente resolve na hora. Isso foi um pedido, inclusive, do próprio Jorge, né? O Jorge Wilson, da nossa equipe. A gente estava conversando sobre a questão da segurança da prova e a gente, olha, vamos colocar um código, porque é uma forma de evitar que essa prova possa ser feita fora do espaço de sala de aula, enfim. Perguntaram também a data da prova. Vai acontecer na semana do dia 2 de dezembro. O aluno faz no horário dele. Então, se o aluno é do turno da manhã, ele tem que fazer na manhã. No turno da tarde, ele vai fazer à tarde. Se é do noturno, ele vai fazer no noturno. Né? Mais uma vez, isso vai dar a liberdade para a escola organizar da melhor forma a aplicação dela. Eu tenho, só um exemplo, eu tenho 20 alunos e
Dos meus 20, 15 são da manhã. Poxa, vai ficar meio difícil aplicar todo mundo no mesmo dia. Tinha um dia, 8 no outro, enfim. O importante é que a aplicação ocorra. Deixa eu ver mais. Haverá lista de presença para a devolução? No momento está sendo desenvolvida a lista de presença via sede. Ou é SEI? É sede. É sede. Via sede. E em breve a gente vai trazer mais informações quanto a isso. Exatamente, foi muito importante, mas nessa vez não vai precisar da lista física, como a gente fez da outra vez. Então, em breve a gente vai trazer informações para vocês quanto a isso. Já respondi. Mais alguma coisa, Annalise? Não, do meu lado eu não tenho mais nada. Tem alguma dúvida dos alunos? Não. O horário da prova eu já expliquei, no horário que o aluno, no turno do aluno, né? Então, se a gente tem uma escola PEI, o aluno vai fazer no horário dele, como a gente teve na outra prova. Para quem não viveu esse momento, nós aplicamos a prova de vez em 3 dias, mas nos 3 dias a gente teve um plantão de 7 da manhã às 10 da noite, porque esse era o horário que os alunos poderiam estar fazendo prova, certo? Gente, da mesma forma, se tiver problema no noturno, vocês podem, a gente vai continuar disponível para lidar com a situação do noturno sem problemas. Estão perguntando sobre a prova para alunos com deficiência. A gente vai ter um link separado para os alunos com deficiência. Nessa prova dos alunos com deficiência, eles terão mais tempo para fazer as questões de cada sessão. De novo, como não importa se ele não fizer a sessão toda, a nossa intenção é deixar mais tempo para o aluno fazer a sessão. Esses alunos não farão a sessão de speaking, que é a sessão mais complicada, principalmente para quem tem deficiência não só auditiva e de fala, mas visual também, porque nem sempre consegue clicar em tudo certinho. E os alunos que precisarem de ledor, os alunos que já têm um professor auxiliar, eles podem ficar com esse professor durante a prova. O link desses alunos e quem são eles também vai ser enviado para vocês mais no final da semana. Perguntaram sobre a obrigatoriedade de fazer a prova. Os alunos não são obrigados, nem os professores, a realizar a prova. Isso é uma opção. É óbvio que é importante que a gente tenha engajamento, afinal, é um programa muito importante para a rede como um todo, é uma possibilidade de impacto muito grande, e ainda que o aluno seja desistente, não tenha interesse no intercâmbio, e tudo bem, o Prontos para o Mundo não é só sobre o intercâmbio, a gente está falando de uma iniciativa muito pioneira no Estado, que possibilita que alunos tenham um intensivo de inglês, e a gente sabe o impacto que isso pode ter na vida da comunidade do aluno em si, mas de quem está em volta também. Então, fazer o teste, fazer a prova, é importante para além do intercâmbio, mas o aluno não é obrigado a fazer, né? Isso a escola pode ficar tranquila. É importante que, se ele quiser fazer, ele tenha esse direito. O que mais? Mais alguma coisa, Lidiane? Não? Sobre a aplicação. Os alunos não aparecem na lista e presença confirmada no curso. Estão perguntando sobre casos de alunos que não estão na lista que a gente enviou. Reportem, os PECs e supervisores estão entrando em contato com a gente e a gente está apresentando caso a caso para bater com os dados que a gente tem de presenças nas aulas, né? Porque é o critério. E os casos vão ser revistos caso a caso, e até a prova a gente vai ter uma lista atualizada, caso ela tenha de ser atualizada. No dia 28 vai ter a reprise dessa live que a gente está tendo, mas de qualquer forma a gente vai disponibilizar o link para vocês acessarem quando vocês quiserem. Tanto a live quanto o PowerPoint vão estar no repositório, tá? A partir de amanhã, né? A partir de amanhã, a live e o PowerPoint. Amanhã à tarde. O PowerPoint é o próprio manual do aplicador. Vocês viram que a gente passou por imagens sobre a disposição dos alunos na sala, sobre cada etapa e o tempo de duração de cada etapa da prova.
então tá tudo destrinchado. É óbvio, essa formação é muito importante, mas no sentido de engajar. As informações já estão todas lá no PowerPoint, mas a gente entende que essa conversa é necessária para até tranquilizar e ter esse momento de dúvidas. Como será a orientação? Em breve a gente vai trazer mais orientação quanto a provas dos professores, mas a priori é o que o Jorge já tinha comentado com PECs e supervisores. Isso fica a critério também da escola, justamente quando entender o melhor momento de aplicar a prova para esse professor e mas tá, enfim, na iniciativa do Pronto para o Mundo. A prova do professor também terá um código. Vai acontecer da mesma forma, correto? Correto. O padrão é o mesmo, gente. Tempo de prova total. 60 minutos no máximo. No caso de alunos com deficiência, A gente vai ter 100 minutos no total, porque eles não vão ter a sessão de speaking. Eles vão ter o dobro do tempo para fazer. As outras 3 sessões têm duração de 50 minutos. Para os alunos com deficiência, vai ser o dobro do tempo, 100 minutos. A Camila perguntou se a prova pode ser aplicada outro dia, caso o aluno falte. Exatamente por isso que a gente tem vários dias de aplicação. O aluno faltou na segunda, na terça, na quarta, ainda tem a quinta e a sexta para ele aplicar. Então, é um espaço bem... um espaço de tempo grande, exatamente porque a gente tem uma realidade muito plural na rede. Inclusive, já tem escolas que apontaram, tal dia vai ser feriado na minha cidade. Ok, é um dia a menos. Mas a prova não foi feita para ser aplicada em todos os dias. Mas a gente acredita que em 3 dias, se antes a gente conseguiu aplicar em 3, mais 2 dias de repescagem, e a gente tinha cerca de 19 mil alunos aptos, agora tendo cerca de 7 mil alunos aptos, a gente vai ter bem menos dificuldade de aplicar dentro de uma semana de um... Isso, a priori a lista de chamada vai aparecer na sede. Estou em contato com a CITEM e eles estão desenvolvendo isso e vou passar mais atualizações para vocês o quanto antes. Inclusive, já eu tenho uma reunião sobre isso. Tempo de prova já respondeu. Prova do professor também tem código. Gente, a priori, tem muita gente falando dos headsets. Eu não tenho novidade sobre isso. Infelizmente, a realidade até agora é de que a aplicação vai acontecer como aconteceu no primeiro semestre. A gente precisa usar os headsets que as escolas têm e, caso não, fones de ouvido, como foi feito da outra vez. A prova tem os testes para saber se o áudio está sendo corretamente captado. Então, é o que nós temos no momento. O aluno pode... O aluno tem que fazer a prova no horário da aula dele. A não ser que aconteça algo muito específico, é importante entrar em contato com a DE e entender se funciona. Não, eu não consigo ver nenhum cenário em que seja melhor o aluno que não no turno dele. Pensando transporte, pensando a disponibilidade dele em sala de aula, na escola. Mas, caso aconteça, é importante você reportar com o máximo de antecedência possível e a gente ver o que é que pode fazer. Mas o ideal, o mais simples, a priori, é aplicar no horário de aula dele. Estão perguntando quantas questões tem o teste. A quantidade de questões varia de acordo com o nível de dificuldade que o aluno está. Então, alguns alunos vão fazer mais, outros alunos vão fazer menos. Mais o tempo do que a quantidade de questões. Deixa eu ver o que mais. Os alunos que têm professor auxiliar terão mais tempo para fazer a prova também? Sim. A gente tem casos específicos, esses casos estão sendo mapeados. Então, é óbvio que as dificuldades, as necessidades, baixa visão, ou com problemas auditivos, ou um aluno que está dentro do espectro autista, síndrome de Asperger, são totalmente diferentes. Um pode precisar de tempo estendido,
outro pode precisar de ledor, mas a gente entende que, assim como aconteceu na outra prova, se ele já possui um professor que o acompanha, ele vai ter o mesmo acompanhamento durante a prova, assim como acontece em qualquer prova que ele tenha dentro da escola. Estão perguntando se isso é uma segunda chamada. Gente, não é uma segunda chamada. Todo ano, o Pronto para o Mundo vai ter a realização de 2 processos seletivos. Um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre. A gente fez a seleção dos 500 alunos para o intercâmbio de 2025.1. Né? Os alunos que vão embarcar para o exterior entre janeiro e junho. Essa prova de agora vai servir para classificar os alunos do semestre de 2025.2, de julho a dezembro. Quem fez a primeira prova pode participar dessa? Pode. A nota do aluno que fez a primeira prova também vai servir para essa seleção. Está previsto em edital. Mas é uma nova oportunidade de pontuar mais. A gente acredita e espera que os alunos que fizeram a primeira prova vão ter um desempenho melhor nessa, porque agora o curso está terminando, é bem mais tempo de estudo, e isso, além de capacitar que os alunos que já passaram e vão embarcar agora, quer dizer, estão tendo um preparo maior para ir para o exterior, isso também vai capacitar os alunos que vão tentar a segunda prova e ter um resultado melhor, uma pontuação melhor. Acho que isso aqui eu respondi. A gente não tem número de alunos escolhidos por DE. O critério é um por município, alunos de escolas indígenas e quilombolas, e as vagas remanescentes no processo seletivo anterior foram para a classificação geral. Então, o melhor classificado passava nas vagas remanescentes. Certo, e vão entender no edital anterior, que vocês vão entender como aconteceu essa seleção dos primeiros 500 alunos intercambistas. Não necessariamente ele teve no primeiro semestre, na primeira classificar. Os critérios são vários. A gente vai sair muito bem na prova, mas ele não é 7. Não foi bem no Saresp, e o Saresp é essencial. A nota final de intercâmbio não é a nota de inglês. É uma média entre a nota de inglês dessa prova, quando eu falo nota de inglês, é a nota dessa prova que está sendo aplicada, mais o Saresp dividido por 2. Então você pode ter um aluno que foi muito bem na prova de inglês e não foi nada bem do Saresp e ele não vai passar. Não vai passar porque tem um aluno que foi bem mais equilibrado. Tem um nível de inglês bom, tem um nível de Saresp ótimo e a nota dele foi muito boa. Então esses são os critérios. O Saresp é essencial. Por isso que é importante que desde o 9º ano o aluno que tem interesse em fazer intercâmbio ele esteja preparado. A nota do Saresp dele que vai contar não é do primeiro nem a do 2º ano do ensino médio. É a do 9º ano do ensino fundamental. Mais alguma coisa? Estão aparecendo agora mais dúvidas sobre o processo seletivo e o foco da live é falar sobre a aplicação da prova. A gente precisa estar muito alinhado quanto a isso, mas já tem várias dúvidas que já foram respondidas. Sim, houveram muitas reclamações sobre áudio, mas todos os casos que foram reportados, a gente investigou o resultado do áudio dos alunos, inclusive houve reaplicação nos dias seguintes da prova. É muito importante que isso seja reportado, mas lembrando, essa realmente é outra prova. Vai poder usar netbook, notebook, Chromebook, computador de mesa,
Só não o tablet. O tablet não é recomendado porque é um outro sistema operacional e pode funcionar em um tablet, pode não funcionar em outro, e para evitar esse tipo de situação, a gente não recomenda, pede que não se utilize tablets. Isso funcionou na autoprova, que a gente tinha uma demanda muito maior, e tem tudo para funcionar nessa também, que tem menos alunos. O ideal é que tenhamos 2 aplicadores, sim, independente da quantidade de alunos. Por quê? Porque em caso de ter algum problema com a máquina, com internet, esse aluno não vai ficar só em sala. Um aplicador vai poder sair, ir na coordenação ou na diretoria e procurar assistência técnica, entrar em contato com a F e com o Prontos para o Mundo, e o aluno vai continuar acompanhado lá. Qualquer processo seletivo, você vai entender, que você for procurar, você vai ver que o ideal é ter pelo menos 2 aplicadores exatamente por causa disso. Para fazer a prova não precisa de autorização na sede, esse processo é outro. É o de entrada no programa Prontos para o Mundo e o do intercâmbio. O aluno que já passou para o intercâmbio e já está selecionado, ele não vai ser chamado para essa prova. Ele não vai estar na lista, porque não faz sentido. A lista é uma lista, a prova é classificatória, então um aluno que já tem vaga, ele não pode concorrer novamente. Acho que é isso. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, é isso, pessoal. Caso vocês queiram reassistir a live, ela vai ter reprise no dia 28, vai estar disponível no repositório, assim como material para vocês estudarem antes da aplicação. Obrigada. Gente, muito obrigado. Eu sei que são muitas dúvidas. A gente está trabalhando muito para que essa aplicação seja ainda mais bem sucedida do que a